Olá para vocês que vieram participar conosco deste terceiro e último episódio da temporada sobre a Imperatriz Leopoldina. É uma alegria enorme ter vocês conosco e esperamos, que vocês tenham curtido essa jornada assim como nós. Marcinha, a gente escolheu no episódio de hoje falar sobre somatização, um tema tão delicado e que afeta tantas de nós hoje em dia, e tantos de nós, né? Não só as mulheres, mas eu acho que... O que a gente aprende com a Leopoldina sobre esse tema? Eu acho que em torno dela, depois tu conta para o pessoal exatamente quais são os dados objetivos da morte dela. Mas em torno da figura dela sempre teve muita especulação em relação à morte, Porque ao motivo que levou à morte da Leopoldina. Por quê? Porque como ela foi, como a gente falou lá no nosso primeiro episódio, ela foi publicizada como uma mulher melancólica e de fato isso é parte da verdade sobre ela, Sim. O que a gente percebe é que assim, daquela moça que veio para o Brasil, que adorava valsar, que adorava cavalgar, que adorava suas pedras, tudo isso, na verdade, que se apaixonou perdidamente, porque assim, ela, não importa, a gente não vai analisar qual é a motivação, vamos dizer assim, desse amor que ela tinha pelo Dom Pedro, mas ela acreditava que ela tinha esse amor pelo Dom Pedro. Isso é que é o importante. E ela então idealizou, construiu uma ideia sobre isso. E ao longo desse percurso... Ela foi se desencantando. Então, há quem diga, Lu, que ele teria sido violento com ela. Tu vai falar sobre isso agora, e que o motivo da morte dela teria sido, então, fruto de ataques de violência dele em relação a ela, porque ela tinha sofrido um aborto. Tu vai falar sobre isso, Tem essa lenda, É isso. E também... Mas fora disso, há quem diga também que ela foi se adoecendo em função da tristeza. Então, fala um pouquinho o que objetivamente assim, a gente sabe sobre a morte dela. Sobre a morte dela é que ela teve um aborto e em seguida ela começou a apresentar uma série de sintomas que indicam que teria sido uma infecção que levou à morte dela. E sempre houve essa especulação de que o Dom Pedro teria batido nela. De que ele era violento, de que teria uma violência física e que teria levado à morte. E isso, inclusive, logo depois da morte, surgiu toda essa, digamos assim, essa opinião geral, Mas há uns anos, eu acho que mais ou menos menos de 10 anos, um médico exumou os corpos, então fez um exame, uma autópsia nos corpos de ambos, dela e do Dom Pedro, e não encontrou nenhum vestígio de violência física no corpo dela. Então isso realmente desacredita essa hipótese, já mostra que não foi por causa disso que ela morreu. Ela deve ter morrido mesmo. Todos os sinais, os sintomas indicam que ela teria contraído alguma infecção grave a partir desse aborto. Quando a gente pensa nessa questão do adoecimento do corpo e da somatização, me vem assim, no caso da Leopoldina,
primeiro, assim, me vem uma impressão de que como ela foi uma pessoa tão benquista pelo povo brasileiro, enfim, e ela conseguiu manter a imagem dela descolada da imagem do Dom Pedro, de certa forma, porque à medida que ele foi se afastando dela nesse período pós-independência e que ele já estava envolvido com a Domitila, enfim, ele acaba se desgastando muito e ela sempre tendo a imagem dela preservada. Exato. Então, muita gente naquela época, e tem um livro, né, que mostra as publicações da imprensa sobre a Imperatriz Leopoldina, e todas as publicações sempre eram muito favoráveis a ela, muito embora não havia nenhuma publicação na imprensa sobre a questão da Domitila, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando essa mulher ela se vai tão cedo, tem toda uma dor. Gera uma comoção coletiva. Exatamente, uma comoção coletiva que, na verdade, faz querer buscar um culpado. Isso, busca o culpado. E claro, e aí demoniza um pouco o marido e aquela que era, então, a amante desse marido, como se fossem os culpados, como se fossem os reais, né? A real ela causa. Fica quase como mártir, né? Sim. Mas, de todo modo, a gente começa, de repente, assim, quando tu analisa, a sensação que dá é que ela experimenta, né, pelas cartas, por tudo, na medida em que ela vai vivendo essa infelicidade conjugal com ele, no sentido como tu mesma disse em outra oportunidade, né, não era questão sexual, porque isso era comum na época, mas era ela perceber que o marido dela estava muito mais com o amante do que com ela. Que o marido dela devotava muito mais atenção aos familiares, então teve alguns episódios muito pesados para ela, né? Como ele apresentar o Dom Pedro II num evento de gala, quem apresenta o Dom Pedro II é o pai da Domitila. Né? Quer dizer... e que quando ele acabou botando a família da Domitila, quando a Domitila engravidou, logo no início da relação, ele acabou botando a família da Domitila em cargos-chave, porque ele trouxe ela e a família para o Rio de Janeiro, né? Eles estavam em São Paulo e ele trouxe todo mundo para o Rio de Janeiro e botou a grande maioria, inclusive o pai dela, em cargos-chave. E distribuindo títulos de nobreza, enfim, tudo isso que a gente até já comentou anteriormente. Mas o quanto isso pode, né, realmente fragilizar a saúde de uma pessoa, né? Obviamente a gente não está aqui para buscar quem foi o responsável pela morte da Leopoldina, que não é esse o tópico, mas tudo o que aconteceu em torno da morte tão precoce dela, nos faz refletir sobre a nossa condição, né, de sujeitos saudáveis, e o quanto, saudáveis ou não, e o quanto a nossa saúde, na verdade, ela pode transcender a essa questão meramente física, né? E no caso da Leopoldina, aí a gente vê que a mulher ainda hoje, ela vive muitos episódios de violência, né? Por que eu tô colocando isso? É verdade. Porque, na verdade, a Leopoldina foi se entristecendo e foi ela foi se desencantando, desencantando com aquela relação. Depois ela teve uma dor que é imensa, que é a morte do filho, né? Do filho mais velho, pequenininho. E logo depois, embora não tenha sido imediato, né? Mas logo depois ele começou uma outra relação, e que eu acho que ela esperou, porque ele sempre foi infiel, eu acho que ela esperou, né, que fosse também acabar, mas eu acho que a grande dor foi quando a Marquesa de Santos foi então colocada dentro do palácio. Ela era, se não me engano, a camarista da Imperatriz, a dama mais importante, né, da corte. Eu acho que aí essa humilhação, essa exposição pública, porque enquanto as coisas estavam mais escondidas, eu acho que ela ia suportando, era o dever dela, aquelas outras questões, né, que a gente já conversou,
Mas eu acho que quando houve essa exposição pública e que colocou em xeque o poder dela enquanto imperatriz, a imagem dela enquanto imperatriz, e não, a gente não pode esquecer, como nós falamos lá no primeiro episódio, essa era a missão dela, ela foi criada para isso, né? Então colocou em xeque tudo aquilo que ela representava. Exato. E eu acho que aí... Então foi uma sucessão de coisas que pesaram demais. Foi aniquilar, na verdade, a missão de vida dela. Exato. Né? E aí a gente vê, né, que, claro, isso não pode ser denominado, vamos colocar assim, como uma causa, né, da morte, mas como a gente é isso desde muito tempo, né, na verdade, desde a filosofia antiga, mas se a gente quiser pegar autores mais recentes, por exemplo, a gente pega a psicanálise, a psicologia analítica, todos esses autores, Freud e Jung, vão mostrar pra gente que a gente é uma totalidade, né, e que a gente não vive só pela esfera consciente, né, que a gente tem esse inconsciente e que, na verdade, isso aqui é uma unidade, né? E que tem muitas coisas, isso aqui eu digo assim, a minha alma habita esse corpo e vice-versa, a gente é uma unidade, e essa unidade, onde há uma dor em algum lugar, se essa dor não é bem tratada, bem acolhida, bem compreendida, ela vai seguir falando com a gente, até que ela seja ouvida ou até que a gente padeça, né, de certa forma. E até em relação a isso, eu acho interessante hoje, né, Lu, como é que tu vê essa questão, assim, a gente encontra muitas situações de somatização, né? Sim, é muito interessante, inclusive que tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que 20% dos atendimentos primários, esse estudo foi feito em países como Estados Unidos, Japão, diz que 20% dos atendimentos primários são casos de somatização. Tu sabe que eu conheço esse estudo também, inclusive o Brasil está nesse estudo, a Índia, que é um país tido como com alto nível de desenvolvimento espiritual, também está dentro desses índices. Isso é muito interessante, né? Porque mostra bem essa relação, essa conexão, na verdade, que existe, porque nós não somos seres fragmentados, não, né? E eu acho que a história da Leopoldina, ela mostra muito isso pra gente, o quanto, quando a gente tem aquele energético da ação, como diz Piaget, né, que nos joga para a vida, que nos movimenta para a vida, que a gente tem um entusiasmo, e foi isso que fez ela vir tão contente, né, para o Brasil, ao encontro do seu amado Pedro e tal. E a gente vê, lendo a história dela, uma ascendente e uma descendente, né? Ela vai, é aquele desencanto que vem vindo devagarinho, devagarinho, até que... Tem um momento até nas cartas dela que ela diz, para Maria Luísa, que ela diz, eu já não o respeito mais, em 1824. Quer dizer, então ela foi, e como ela veio, eu acho que o Dom Pedro, muito embora ela seja mãe, ela tem um amor enorme, ela é uma mulher dedicada e tudo mais, mas o Dom Pedro, ele é uma simbologia, né? Em que sentido? Quando este homem, com tudo que ele carrega em termos de símbolo, ele se desfaz para ela, ele já não é aquilo que ela depositou, se desfaz o império, se desfaz a razão de viver, né? E aí o corpo se fragiliza, o corpo se entrega, porque ele não tem mais por que lutar. De uma certa forma se entregou, sim, numa situação em que ele, não é que ele fosse se entregar talvez espontaneamente, mas numa situação em que ele tá frágil, ele não luta mais, bem como tu porque disseste. Ele não reconhece mais talvez um motivo, né? Os filhos, porque ela tinha como imperatriz que dá um filho homem, ela tinha conseguido dar. Né? Ela deu 2, um morreu. Morreu, sim, mas o Pedro II estava ali, bem faceiro querido, eu tô dizendo, mas ele tinha 1 aninho quando ela faleceu, né? Mas ele tinha vingado, vamos colocar assim. Mas eu fico me perguntando, né, será que esse filho não seria um motivo suficiente? Mas eu acho que sim, porque o que a gente está falando aqui, não é que fosse consciente, não é isso, por isso que eu coloquei, ela era uma mãe amorosíssima e tudo, mas eu acho que esse medo que a gente tem, nós como mães hoje, de faltar para os nossos filhos,
Eu tenho a impressão que ela não tinha. Naquele contexto porque não. era um outro contexto. Inclusive o conceito de família, de Era maternidade, de tudo isso, né? Até eu já falei do livro do Philippe Arrier aqui uma vez, mas recomendo de novo. Então era uma outra concepção até de a quem a gente entregava a educação dos filhos, ainda mais na nobreza, né? Mas tu sabe que aí, só fazendo um contraponto em relação a isso mesmo que eu provoquei, existe um contraponto não, fazendo um novo ponto. Um outro estudo da Universidade de Stanford, junto com uma empresa chinesa, com 12 mil chineses, né, um público-alvo bastante grande, os colaboradores da pesquisa, e eram pessoas que, uma porcentagem delas, 20% deles, 30% deles, tinham doenças importantes, e os outros 70% não. E o que eles viram, fazendo análise de todos os exames de sangue, enfim, fazendo uma série de outros exames também de imagem, complementares e tal, e fazendo questionários e autoavaliações, etc e tal, com esse público, é que pessoas que são infelizes e elas que se sentem infelizes, elas têm uma condição biológica 1,8 vezes mais deteriorada do que pessoas que têm a sensação de serem felizes. Olha que interessante. Então, isso eu acho, é um estudo bem impactante, porque tem um volume muito grande de pessoas envolvidas, né? Claro que é um público específico, a gente teria que analisar a questão cultural de certa forma, mas me chama atenção porque a China, né, é também um país enorme, enfim, que tem bastante diversidade, então acho que ela também pode caracterizar um pouco do que cada um nesse planeta sente, de certa forma, né, porque tem muitas Chinas dentro da China, né, e isso mostra que a infelicidade, ela estaria acima do tabagismo, que seria o segundo, que é que nos envelhece ou nos atrapalha do ponto de vista biológico 1,3%. Na proporção, né? 1,3 vezes mais, 1,3, o outro é 1,8. O que é interessante é entender o que é sentir-se feliz. Perfeito, né? Perfeito. O que é sentir-se feliz? Exatamente. E aí entra, né? Para Leopoldina, me parece que era justamente poder exercer o seu papel de imperatriz do Brasil, de soberana, de princesa, aquilo que ela foi preparada para fazer e que ela fez com tanta competência. Fez. Né? Só que eu acho que essa colocação que tu fez, ela é perfeita. Quando o Dom Pedro começa a fazer esse monte de humilhações para ela, fazendo ela dividir o palco com a Domitila, porque daí assim, a imperatriz perdeu a força. Eu acho que esse a imperatriz foi o grande... perdeu o sentido. Então ele tá botando ela no meu lugar, porque ele estava aparecendo publicamente com ela nas coisas. Isso gerou muito problema para o Dom Pedro. As pessoas teve uma viagem para a Bahia que ele levou para tentar controlar revoltas que existiam naquele momento, e ele chamou ela para ir junto. Ela ficou super feliz quando ela viu, estava lá a Domitila, que não era obrigada a ir, mas aí o que ele fez? Na verdade, ele levou a mulher para cobertar a presença da amante, né? Claro. Sim, porque se ela era a dama da imperatriz, tinha justificativa para ela estar ali. E aí a boataria que saiu ali é que ele levava a esposa para poder acobertar a amante. Isso gerou muita revolta, assim, né, naquela comunidade. E para ela, isso era uma grande, eu acho que é uma grande ofensa, uma ofensa. E aí a gente entra na questão da violência, né? Não é uma violência física, mas que tipo de violência existia aí? Com certeza, ela sofreu uma violência psicológica, né? Aí nós temos, como a gente sabe, né, falando um pouquinho das nossas definições de violência, eu vou usar uma definição jurídica que é que a gente tem na Lei Maria da Penha. Nós temos 5 tipos de violência, né, nessa lei, que é uma lei destinada à violência contra a mulher, né? Então, a violência física, violência psicológica,
patrimonial, sexual e moral. E ela, com certeza, né, nós vimos a questão do aborto, há dúvidas sobre se ela teria sofrido uma violência física, mas nós não temos dúvida de que, esse fato então que tu está trazendo, que ela sofreu com certeza uma violência psicológica muito grande. Exato, e a questão da violência psicológica, essa violência, ela é detalhada nas cartas dela, né? Quem tiver oportunidade, assim, tiver interesse, pode ler as cartas de Leopoldina e vocês vão ver o processo se desenrolando. Exato. Assim. E então, sabia que eu me lembrei que é uma coisa que é muito interessante, né? Porque nós falamos lá no primeiro episódio que o Napoleão era o demônio, né? E ela foi criada, sabendo, com os bonecos, com as coisas batendo no Napoleão, e o Napoleão era o demônio. E aquele demônio era apaixonado pela irmã dela, fazia almoços, escrevia todos os dias para ela quando estava em batalha, fazia almoços a dois, cultivava aquela mulher que no fim acabou, não deu a mínima mais para ele, acabou se envolvendo também com um general em Viena, né? Tem toda uma história que a Leopoldina nem chegou a ficar sabendo, mas eu estou pensando assim, que contraste, né? E o Pedro, idealizado da Leopoldina, acabou fazendo tudo isso para Domitila. Pior que é verdade. É que daí a gente esbarra, né? Eu acho nos sentimentos, né? Mas eu acho nas figuras humanas. Exato, mas o que o Dom Pedro fez de errado nesse sentido, se é que eu posso dizer isso, é que ele não respeitou os ritos e os espaços, né, daquele lugar que ela ocupava, que era o lugar de princesa, de imperatriz. Ela cumpriu e ele não. Mas não por ter amante, mas por diminuir o poder dela enquanto imperatriz, ou desafiar, botar em xeque o que ela representava e o poder dela enquanto imperatriz. Né? Claro que eu não estou fazendo uma análise jurídica do tratado em si, eu estou falando assim das obrigações, né, e do que se esperaria dentro dessa nossa conversa. Claro. Lu, e em relação assim, né, tu fez uma colocação antes que me fez pensar, né, o que é, por exemplo, se a gente concorda, eu acho que isso é importante da gente pensar quando a gente está com o corpo fragilizado, quantas vezes a gente de verdade escuta os pedidos de socorro, né, porque eles existem no nosso corpo, que na verdade são manifestos. Eu vou fazer essa nominação aqui pela nossa alma, vamos colocar assim, não que isso, a gente pode dar vários nomes para isso, né? Mas para essa parte nossa que é intangível, mas que tem um comando muito grande sobre nós, né? Tem um livro muito interessante do Antônio Damasio que se chama E o Cérebro Criou o Homem. Ele mostra que, na verdade, a gente é totalmente comandado pelo nosso inconsciente se a gente não trabalhar a ampliação da nossa consciência. Então, eu acho que isso é uma questão importante, assim, da gente pensar. Mas, assim, se ela, né, assim como muitas de nós, adoeceu também por infelicidade, né? O que é, na verdade, a felicidade? Sentir-se feliz. Sentir-se feliz ou sentir-se infeliz? O que é isso? Tu sabe que eu gosto muito do trabalho do Luc Ferry, que é um filósofo francês, que tu conhece bem. Eu gosto muito dele também. E ele tem um estudo muito interessante sobre felicidade. Ele tem vários estudos, aliás, né? Mas ele vai mostrar o seguinte, que essa ideologia também da felicidade, olhe para mim, está tudo dentro de mim. Ele faz uma crítica bem importante assim à psicologia positiva e ele vai dizer que tem uma ideologia de felicidade comprada em prateleira. Não cabe aqui eu ficar falando muito da teoria, mas ele diz que faz parte, porque a gente é um ser individual, mas a gente é um ser coletivo ao mesmo tempo. Com certeza. Então não tem como a gente fazer uma bolha assim e dizer o contexto não me atinge. Como é que a gente vai ficar triste? Como é que a Leopoldina não ia ficar triste? Claro, não tem como. A gente não pode se isolar da vida.
a gente se faz na interação humana, né? Exato. Então, acho que isso é uma boa reflexão para todo mundo aí, é reflexão, né? Que vê nas redes sociais, você só precisa de você, o desapego, né? A gente é um ser relacional. Tá tudo dentro de mim, não, eu acho que as coisas não são assim, não tão absoluta, nós estamos saindo do absolutismo aqui. Exatamente. Vamos adotar uma monarquia constitucional, um sistema constitucional com relação a essa felicidade questão. Também, né? Mais representativa. Exatamente. E o Luc Ferry, ele diz o seguinte, que primeiro que essa coisa de felicidade ele já questiona um pouco, mas ele diz para você conseguir conquistar uma vida mais completa e gratificante, né? Ele fala de 7 elementos a partir de estudos dele que ele diz que são bem importantes. O primeiro deles, eu comecei a sempre a relacionar, né? O que será que faltou para Leopoldina, o que falta para nós, né? E amar, sem amor, a vida, entenda você isso dentro do seu conceito, o que é amor, claro, né? Não tem. Admirar, ser capaz de admirar, e admirar é um movimento que é de dentro para fora também, né? A gente pode se auto-admirar, mas não pode ser só auto-admiração, a gente tem que poder admirar o outro, né? Agir, a gente também tem que ser capaz de ser proativo, de agir, né? De emancipar-se, de criar um espaço de liberdade, né? De poder se criar como alguém que é dono de si de alguma forma, mesmo que a gente não seja completamente dono de si, mas claro, tem alguma autonomia. A capacidade de criar, isso é fundamental. Fundamental, eu acho. Aí o espaço criativo dentro da gente, eu acho que e tu permitir ao outro que crie, né? Eu acho que... Exatamente. E os últimos 2 As dele é ampliar os horizontes. E aprender. E aprender, né? E esses 2 estão super interligados, né? E eu vejo que a Leopoldina, dentro disso, e eu acho que faz muito sentido para mim isso, não sei se faz para ti. Com certeza. Né? O Leandro Carnal é um apreciador do trabalho do Luc Ferry também, né? E eu acho que a Leopoldina, ao longo da vida dela, ela teve, como eu disse, um grande processo de ascensão nesses 7 elementos aí, mas depois ela começou a ser cerceada nisso, se a gente for aprofundar. Então, eu acho que isso ela nos ensina, né? Para que a gente não aniquile nem o nosso corpo, nem a nossa alma, né? Que a gente possa prestar atenção nesses grandes temas. Marcinha, e numa pedrinha, o que a gente aprendeu hoje com a Leopoldina? Essa aqui é a pedrinha do saber, ó, a nossa, né? Das nossas lições com a Leopoldina. Primeiro, eu acho que a gente aprende com a história dela de que corpo e alma, coisas que nós já sabemos, né? Mas que se a gente não está muito conectado, né, com a gente mesmo, com o que acontece, não é com a gente encapsulado para dentro, mas conectado com os nossos sentimentos, com as nossas percepções das relações que a gente estabelece com o meio, a gente pode sim adoecer, né? Eu acho que a gente pode abreviar pelo menos a qualidade da nossa vida. Então eu acho que sim, que a gente tem, ela não tinha o poder de escolha, mas a gente hoje tem mais poder de escolha do que ela tinha, né? Então a minha sugestão é que a gente abrace os 7 temas do Luc Ferry, né? E que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? É uma jornada, lembrei um pouco daquilo que a gente conversava na Frida, sobre aquela jornada de autoconhecimento, do eu sou a minha própria obra de arte. Sempre se aprofundando, sempre entrando cada vez mais para dentro de si. Entrando cada vez mais para dentro de si e, ao mesmo tempo, se expandindo cada vez mais para fora. É um jogo constante de fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, porque nós somos seres, como ele diz, né, individuais, não individualistas, não devemos ser, e sociais, né? Então, eu acho assim que a gente pode se compreender, né, cuidar de si, e cuidar de si é poder atender com delicadeza, se escutar com delicadeza e também escutar o outro com delicadeza, mas
preservar a sua saúde numa perspectiva mais ampla. Outra questão que nós falamos aqui de um jeito mais tangencial, eu vou colocar assim, foi o aspecto da questão da violência, né? Que a gente transcenda, isso já é bem discutido atualmente, mas que a gente possa transcender a esse conceito mais restritivo do que é violência e que a gente seja capaz de reconhecer quando praticam violência conosco e quando nós também somos praticantes de violência, porque isso também, né, acontece de uma forma, digamos assim, mútua, de parte a parte, né? Eu gostaria de dizer, de dar um recadinho final sobre a Leopoldina, né? Para nós, Leopoldina foi transformação, inovação, foi uma reflexão muito grande sobre o poder das alianças que a gente faz ao longo da nossa vida e da importância de reconhecer que alianças são essas que nos organizam e de um convite para buscar um encontro mais intenso, né, com a saúde e com a felicidade, agregando esses temas essenciais para a nossa vida. Até a nossa próxima temporada. Tchau, gente! E não deixem de nos seguir no Instagram para saber as novidades sobre a próxima temporada. E de estar conosco sempre no YouTube. Venham com a gente! Venham com a gente. Tchau!